Olá, irmãos, tudo bem? É bom estarmos aqui mais uma vez juntos para nós estudarmos a lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, nós vamos estar estudando o Evangelho de Marcos, né? Já tivemos uma semana aprendendo um pouco sobre o Evangelho de Marcos e hoje nós vamos continuar estudando o Evangelho de Marcos. E eu queria convidar você para junto com a gente continuarmos juntos, né? Compartilhando esse vídeo com os amigos, com os familiares, aí nas redes sociais, para a gente aprender cada dia mais sobre a Palavra de Deus. O tema hoje é um dia no ministério de Jesus Cristo. Nós vamos aprender como era que se desenvolvia o dia a dia de Jesus nessa terra, né? Onde ele ia, o que ele fazia, os horários, como ele desenvolvia o seu trabalho. E o livro de Marcos, que é um evangelho bem objetivo, né? O menor dos evangelhos, só tem 16 capítulos, nós vamos aprender bastante com o livro de Marcos. Era um jovem que esteve ali envolvido diretamente com Cristo, né? Com o apóstolo Pedro, com o apóstolo Paulo. Ele vai nos mostrar que nós precisamos realmente nos envolver na causa de Deus para poder viver este evangelho, né? O verso para memorizar está no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 17. E ele diz assim: Jesus lhe disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de homens, né? Ou pescadores de gente, como diz aí na sua lição. Cada evangelho ele tem uma particularidade, né? A gente percebe aqui que retratar o ministério de Jesus Cristo é algo que cada discípulo, cada apóstolo teve a sua visão no trabalho de Jesus. O apóstolo Mateus, ele direcionou mais para os judeus, né? O foco dele era alcançar os judeus. A gente vê aqui no evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, né? Ele focava mais nos gentios, né? Ele procurava explicar como eram os rituais dentro do povo judeu, né? A gente vê também aqui que João, ele relata o chamado de alguns dos primeiros discípulos, o casamento em Caná da Galileia, onde Jesus realizou o seu primeiro milagre, né? O primeiro sinal ali. O Evangelho de Marcos apresenta, como eu falei para vocês, esse chamado dos discípulos, né? Para mostrar o dia a dia de Cristo, né? E ele, lá em Cafarnaum, era chamado a cidade do Salvador, a cidade de Jesus, porque Jesus ficava ali nas ruas de Cafarnaum, nas estradas que davam acesso a Cafarnaum, e ali ele estava sempre desenvolvendo o seu ministério. No contexto que nós vamos estudar durante essa semana, nós vamos aprender bastante sobre a vida de Jesus Cristo. Que ele era um homem de oração, mas ele também era um homem de milagres, de pregação, e o objetivo principal de Jesus aqui nessa terra, que era conduzir o povo à salvação, né? A conhecer o que estava escrito, sobre tudo que estava escrito a respeito dele, a respeito do Messias, né? E ao se intitular Messias era perigoso para Jesus fazer isso, né? E por isso a gente vai ver que em alguns momentos ele vai pedir para as pessoas que são curadas por ele, até os endemoniados e outras pessoas, que eles não falem do que eles receberam, do milagres que eles receberam, porque isso era perigoso para ele. Imediatamente nós podemos ver aqui também uma ilustração dos movimentos que aconteciam no ministério de Jesus. Ele ia para o monte, ele ia para as ruas, ele ia para as casas, ele ia para a cidade, e por onde ele passava, o objetivo dele era pregar o evangelho. A gente percebe que quando Jesus esteve nessa terra, ele passou pelos 5 estados conhecidos naquele momento ali, que era a Galileia, a Judeia, a Samaria, né? Existia também uma região chamada de Pérea, né? Naquele contexto ali, e aquelas 10 cidades que eram Decápolis, né? Então Jesus percorreu todas essas locais pregando o evangelho. E eu entendo que nós, como hoje, que recebemos o ministério também para pregarmos o evangelho, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. E por onde, todo lugar que a gente puder, a gente deve levar a palavra de Deus. E Jesus nos deu o exemplo, né? Sermos homens e mulheres de oração, e assim, com certeza, sermos pescadores de homens também. Ele nos instruiu a ser assim, né? Quando ele chamou os irmãos Pedro e André, Tiago e João ali, os filhos de Zebedeu, para que fossem pescadores de homens, ele estava dizendo para nós assim hoje também: olha, eu quero que vocês preguem o evangelho, eu quero que vocês levem a mensagem de salvação, que eu e você sejamos pescadores de homens nesses dias atuais, de homens, de mulheres, de jovens, de crianças, para que elas possam conhecer o evangelho da paz, o evangelho que transforma a vida, o evangelho que salva. Que Deus nos abençoe, esse é o nosso desejo, a nossa oração. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque Tu nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz, para que nós vivamos, Senhor, em conformidade com a Tua palavra.
E a única maneira de nós vivermos assim é se nós dermos lugar ao Teu Espírito Santo e Te buscar em espírito e verdade. As lutas, elas são muitas, assim como foram no contexto da época que Tu viveu aqui. Conhece a realidade do ser humano, o coração que o ser humano tem, as situações que eles passam, e cada um de nós passamos. E Tu sabes, Senhor, melhor do que ninguém, que nós precisamos ter um íntimo relacionamento com Deus. Obrigado por tudo, nos prepara para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém.